gente, chegamos para o nosso 10º episódio do podcast Pode Me Contar, encerrando a nossa 2ª temporada. E a nossa convidada de hoje é a Cláudia Canuto. Ela é natural da cidade de Codó, formada em pedagogia, fotógrafa, empreendedora. Vamos conhecer um pouco mais dela hoje no nosso 10º episódio do Pode Me Contar. Seja bem-vinda, Cláudia, ao nosso podcast Pode Me Contar, o nosso 10º episódio, finalizando a nossa 2ª temporada. Obrigada pelo convite de poder estar aqui e falar um pouquinho da minha história. Conta pra gente teu comecinho, teu amor, tua paixão pela fotografia. A fotografia sempre esteve na minha vida, mas eu descobri essa profissão quando eu fiquei grávida de gêmeos. Então tudo eu queria fotografar, tudo eu queria registrar. E quando as minhas gêmeas nasceram, eu resolvi comprar uma câmera fotográfica e comecei a fotografar. Fotografava tudo, todos os momentos dela. E aí comecei a imprimir mesmo, revelar as fotos, fazer as edições. E aí todo mundo gostava. E eu gostava mais ainda, porque eu queria registrar tudo das minhas filhas. E aí as amigas das minhas amigas saíam divulgando e eu comecei a fotografar os filhos dela, né? Fotografava os filhos dos filhos das minhas amigas. E daí foi. Quando eu acordei assim pro tempo, eu já estava fotógrafa. Registrava tudo das minhas filhas. Até hoje eu tenho um arquivo imenso de tudo que acontecia, eu registrava. E um dia eu recebi um convite, né? As pessoas gostavam muito das minhas fotos. E eu recebi um convite para fotografar um aniversário. Eu fiquei toda nervosa, me tremendo inteira, mas eu aceitei o convite. E fui fotografar com 15 anos. E foi a primeira vez que eu recebi pagamento, né, financeiro maior, um pagamento maior, pelo trabalho de fotografia. E quando eu recebi o primeiro cheque, eu fiquei muito nervosa e gostei muito, né, porque foi um valor assim diferente do que eu fazia, né? Eu gostei muito do dinheiro e aí uniu as duas coisas e eu continuei. Gosto. Hoje, comparando lá no início, eu sofri muito, né? Por ser mulher, por começar uma carreira difícil, fotografia aqui na cidade, né? Tinha muitos fotógrafos e eu fui a primeira fotógrafa da era digital aqui em Codó. Tinha muitos fotógrafos, todos trabalhavam com as câmeras analógicas, né, as câmeras de filme, e eu comecei com o digital. Então foi mais um motivo de preconceito dos fotógrafos, dizer, aquela mulher, agora só aquela mulher que tira foto, enfim. Daí eu não dei ouvidos, continuei, estudei, e cada vez mais foram abrindo as portas do caminho da fotografia para mim. Já são quantos anos, Cláudia, na carreira de fotógrafa? Estou hoje com 17 anos que fotografo. Atuando na fotografia, né? Eu comecei lá em 2007, eu montei um estúdio pequeno, né? E comecei fotografando no estúdio, recebi um convite de um parceiro aqui da cidade que trabalhava com fotos reveladas e ele me deu a oportunidade de participar de um curso. E eu fiz o primeiro curso para trabalhar em estúdio. E daí eu fui crescendo todos os dias. Muita formação que eu tenho hoje, conhecimento de fotografia, eu tenho na prática. Também no digital, né, que a gente estuda aí online. Mas eu fiz alguns cursos também. Mas as faculdades daqui da região foram que me deram as oportunidades. Iam surgindo formaturas e cada vez mais. Eu comecei com a primeira em 2007. Foi uma cidade vizinha, não foi Codó, né? Como sempre, né? A gente tem as oportunidades fora da cidade da gente primeiro. E aí, quando eu fiz a primeira, pronto. Daí em diante veio o reconhecimento. Isso. Foi uma cidade vizinha, a cidade de Coroatá, a qual eu agradeço muito, que eu trabalho também com as faculdades de lá. E todo dia crescendo cada vez mais, né? Fala, Cláudia, da dificuldade, né, de empreender como mulher, por disputar um espaço que até então seria só um espaço masculino. Teve muitos momentos, né? Mas um que eu lembro que eu fiquei assim
que eu senti uma dificuldade foi quando eu fui fotografar uma formatura, né, fora da cidade. E lá tinha muitos fotógrafos, muito mesmo, acho que uma média de uns 15 fotógrafos, fotografando uma formatura e só eu lá no meio de mulher. Então eu senti assim aquele preconceito, né? Não sei nem se realmente era preconceito, mas eu me senti mal, porque como se eu estivesse sendo assim, excluída. Os fotógrafos passavam e não me dava espaço, e eu lá no meio, mas eu não baixei a cabeça. Pelo contrário, quando eu via que alguém estava querendo me atrapalhar, eu ia lá na frente e passava para fazer meu trabalho. Mas tinha aquele olhar diferenciado, né? Como se fosse, como é que eu posso dizer? De discriminação. Exatamente. Eu me senti muito mal, mas depois, no final, as coisas mudaram, né? Eu não baixei a cabeça, fiquei no meio do evento inteiro, fotografei quem eu precisava fotografar. E no final já me tornei amiga, fui perguntando o nome, eu mesma chegava, e qual é o seu nome? Qual a cidade que você é? E fui me aproximando e me interagindo com eles. Exatamente. Para eles perceberem que ali tinha uma mulher que também era capaz de fazer como eles faziam. Nunca baixei a cabeça para nenhum, porque já tive outros momentos também, né? Mas nenhum deles me veio a bater. E quando acontece essa transição, você ocupa esse espaço de fotógrafo para o empreendedorismo e monta toda a sua estrutura? Primeiramente a gente começa fotógrafo, como eu comecei. E daí as coisas foram crescendo todo dia. E eu já não dava mais conta de tanto trabalho. Então, a partir daquele momento, eu precisava de alguém que me auxiliasse, que me ajudasse, né, nas entregas. Foi quando surgiu uma pessoa que veio me ajudar, né? Como eu posso dizer, a primeira funcionária, né, quando eu me tornei empreendedora, porque eu tive essa necessidade. Eu não conseguia mais fazer sozinha, né? Então, eu não tinha mais tempo de atender todos os clientes, de fazer as entregas, então eu tive que mudar, né? Eu tive que passar a ser empreendedora, né? Tive que fazer um registro de empresa, telefone. E agora? Essa parte das cortas. Então, teve um momento que eu não consegui mais fazer nada sozinha, então eu precisei de ajuda. Então eu tive que empreender, né? Daí eu tive que fazer um registro, passei sem empresa, criei um nome, né? Tive um registro que o nome era Visão Digital, não sei se você lembra. Lembro. Tive Visão Digital, depois de um tempo eu tive que mudar, né? Enfim, eu tive saí de casa e aluguei uma loja mesmo, fiz uma loja, construí um estúdio, tinha 4 funcionárias, né? Que já me ajudavam. Cheguei a ter 6 funcionários, né? E daí então foi só crescendo e a gente fazia muitas formaturas, muitas mesmo. Você sobreviveu, digamos assim, Cláudia, durante o período da pandemia do Covid-19. Como foi para você empreender em um momento tão difícil? Olha, quando chegou a pandemia, eu não estava em Codó, né? Eu consegui fazer uma loja, né? Eu construí um espaço em outra cidade e eu estava nas 2 cidades, né? E daí então chegou a pandemia. Então foi uma coisa muito difícil. Foi o período que a loja praticamente parou, não só a loja, mas o mercado inteiro, né? Todo mundo fechou e ficou praticamente sem trabalho. E ninguém deixaria de comprar um arroz para ir tirar foto, né? Então, a fotografia, ela parou totalmente. Então, assim, como eu era fotógrafa, como eu sou fotógrafa, eu tinha que me reinventar na fotografia para poder sobreviver por um período. Muita coisa que as pessoas não sabem, né? Mas eu não deixei de tirar foto. Eu me reinventei. Eu estudava online, eu assistia os vídeos, eu aproveitei o tempo parado para estudar mais, né, sobre fotografia. E aí eu comecei a fazer os ensaios na minha casa mesmo, e só a família. Eu chamava a família, agendava horário e ficava usando máscaras, tirava foto daquela família, saía e eu tirava a máscara, trocava de novo, mas eu tinha muito medo de pegar a Covid. Só que eu não peguei, né? Não peguei, não fui atingida, mas perdi muitas pessoas queridas. E depois que passou toda a transição, todo esse período de pandemia, as coisas voltaram, porque tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? E
com o ruim a gente aprende. E a pandemia ela me ensinou o outro lado da vida, que foi o lado de trabalhar online, que hoje todo mundo trabalha online, né? Então cresceu muito o mercado online, a gente mudou muita coisa. Foi se adaptando. Exatamente. Né? Hoje a gente trabalha aqui, eu estou em Codó, né, que eu voltei para cá, mas eu trabalho com outras cidades, tudo online, né? Consigo fechar contratos, fazer reuniões e agendar trabalho, tudo aqui no online. Então cresceu muito isso, que serviu a parte, o lado bom do período de pandemia foi fazer a gente expandir no mercado online. Né? E essa área ficou muito boa, a fotografia cresceu muito nas formaturas. As turmas que não formaram no período de pandemia vieram tudo depois. Então foi muito trabalho, né? Foi muito bom. Aí eu resolvi voltar aqui para minha cidade, resolvi ampliar meu estúdio, gerei outra empresa porque a Visão Digital ela faliu mesmo, parou no período de pandemia. E hoje a gente tem um novo espaço, né? Bem amplo, graças a Deus. Temos muitos clientes, trabalho com várias faculdades. Hoje você trabalha, oferta quais serviços? Olha, eu trabalho mais para formaturas, colação de grau, tanto no infantil quanto no superior, né? Terceirões, mas a gente oferece, além da fotografia, nós trabalhamos com as becas, com os ensaios externos, além da colação de grau, trabalhamos com canudos, trabalhamos com álbuns diversificados, né? Hoje a gente trabalha muito com fotolivro. Também atualizamos o nosso sistema, agora a gente trabalha com a plataforma de entrega rápida, porque antes o processo era mais lento, agora também a gente trabalha com uma plataforma que entrega rápido a foto do cliente. E a gente está deixando essa questão de link, então assim, a gente está facilitando todos os dias para atender o cliente da melhor forma. E qual a dica que você nos deixa hoje para as mulheres empreendedoras, nós que estamos começando, que temos um só equipamento, ou nenhum equipamento ainda, instrumento de trabalho, mas queremos ter aquela chave, aquela dica, como diz atualmente, aquela dica de milhões. O que fazer? Então, eu diria desistir jamais, né? Porque as dificuldades, elas vêm sempre. Então, a gente tem que aproveitar as dificuldades e aproveitar para crescer, porque é com elas que a gente consegue avançar na vida, né? E eu já tive muitas. E a minha primeira câmera era uma câmera semi-profissional, né? E eu sonhava com uma câmera que custava R$9.000. Então eu disse, um dia eu vou ter aquela câmera. E eu trabalhei muito suada, as pessoas assim, nossa, que a Cláudia não precisa, eu ouvi muito comentário em relação a a Cláudia não precisa, trabalha, enfim. Mas, gente, eu consegui comprar minha câmera. E aí depois eu sonhei com a lente, eu disse, nossa, eu quero aquela lente eu tenho que conseguir comprar, porque eu vou desenvolver meu trabalho, é um sonho meu fotografar com a lente. E eu passei quase 8 anos para comprar essa lente. Claro que eu priorizei outras coisas, eu quis quitar o meu carro, eu quis arrumar minha casa, eu quis comprar os equipamentos, mas o sonho da lente, ela estava lá. E recentemente eu realizei meu sonho, né? Uma lente que custava R$8.000 e eu não priorizei lá atrás, mas quando eu disse eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou comprar minha lente, eu comprei. E hoje eu estou muito feliz por isso. Então a minha dica é nunca desistir daquilo que você tem vontade, porque quando você luta, você consegue. E eu consegui. Parabéns, Cláudia. Muito feliz, eu tive várias câmeras, mas eu não tinha a lente que eu queria, né? E aí eu lutei muito e consegui. A perseverança, né? Sempre, sempre. E assim, muitos sonhos que eu sonhei e eu já realizei em tão pouco tempo, que às vezes eu fico pensando, nossa, eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. Um deles foi viajar e participar de um congresso, que eu tinha muita vontade de participar. E eu passei 2 anos sonhando em estar nesse congresso. Mas eu priorizava sempre outras coisas além que eu precisava naquele momento, né? Então, quando chegou ano passado, eu disse, gente, esse ano eu vou conseguir, eu vou. Porque meu coração batia mais forte quando eu falava isso. Aí eu lutei até o final. Consegui comprar minhas passagens, fui para São Paulo, participei desse congresso
conheci um empresário, um empreendedor gigante, que hoje ele faz parte da minha vida para tudo, e trouxe para Codó um trabalho maravilhoso que eu até agora já estou encantada, né? Que eu já até te mostrei e já aconteceu o primeiro momento, que é o Family Day. Que é incrível, né? Fala pra gente um pouquinho como é que acontece, o que é o Family Day. Conta pra gente, Cláudia. Family Day é o dia da família. Já diz tudo, que eu amo fotografar famílias, eu gosto muito. Fotografar formaturas, que tem aquela família toda, a família reunida. Então, o Family Day é basicamente isso. Ele vem para trazer momentos em famílias. Não momentos de formatura, mas um momento do dia a dia, que até tem o tema, né? A foto sentada no sofá, a foto da família inteira. Então, a gente consegue trazer a família, fazer a família se encantar, se emocionar com aquele momento, que é único para a vida deles. Às vezes um abraço, um gesto que a gente consegue fotografar no dia do Family Day, os pais agradecem, a gente fica muito feliz. E a gente já realizou o primeiro evento e já estamos nos organizando para o segundo. Então, é um momento em família, o nome já diz, né? Então, esse projeto, ele é de um profissional, um grande empreendedor de São Paulo, né? E a gente passa por uma capacitação, por um aprendizado imenso para poder executar aqui em Codó. Para as pessoas que estão assistindo, Cláudia, para elas terem acesso a esse trabalho que você acaba de falar para a gente, elas têm que entrar em contato com você através do Instagram, contato pessoal, como é que funciona para agendar um momento como esse? Olha, a gente já está organizando o segundo Family Day. Então, o Family Day acontece o seguinte, a gente vai nas faculdades, né? Mas a gente vai fazer um agora aberto para todas as faculdades. A gente cria uma agenda, libera essa agenda e a gente manda para as pessoas. As pessoas agendam o seu horário e no determinado horário vai até o local do evento. Então, não precisa pagar para se inscrever. Você pode ir registrar a sua família, teu momento. E acontece assim, dessa forma. No caso, todo o serviço é gratuito? Não, é assim. A gente presenteia a família com uma foto impressa, né? Sim. Mas lá a gente mostra o nosso trabalho, tudo que a gente faz, e a pessoa compra se quiser. Ela Sim. não é obrigada a comprar nada do que a gente vai mostrar. Mas aquela foto e aquele momento de família, a gente presenteia as famílias, né? Então a gente gera esse momento em família e dá de presente a foto. Agora vamos falar de você, da mãe, da Cláudia, mãezona. Como é que foi esse momento mãe, quando você recebe essa notícia da gravidez das suas filhas? Como já falamos, eu tenho 3 filhas, uma gravidez de gêmeas, né? Primeiro eu tenho a Débora, que foi a minha primeira, né? E eu tinha 20 anos quando a Débora nasceu, então pra mim foi tudo muito novo, né? Ser mãe é uma dádiva, né? Como a gente diz. Então, com 8 anos depois de Débora, eu dizia que não queria mais filhos, que eu não estava preparada, porque tinha que ter todo o cuidado, a responsabilidade de cuidar, de levar para a escola, de educar e ter que trabalhar também. Então, é bem difícil. Então, eu passei 8 anos para ter coragem de ter filhos novamente. E fui surpreendida 8 anos depois com gêmeas. Para mim foi um susto muito grande, mas depois que passou o tempo, que foi crescendo, eu fui me amando cada vez mais, eu fiquei muito feliz em poder ter 2 filhas no mesmo tempo. Graças a Deus por isso. Minhas filhas são tudo na minha vida, né? São muito importantes para mim. E tudo que eu tenho assim, de mais importante na minha vida são as minhas filhas. Claro que depois dela vem outras coisas também. Eu tenho um companheiro que está comigo há anos, que é meu parceiro, que está ali do lado, que me ajuda muito. Tenho meus pais, que amo demais, também são minha vida, mas quando eu falo assim de amor, as primeiras pessoas que vêm na minha mente são minhas filhas. Como é que era a Cláudia criança? A Cláudia criança é um pouquinho difícil de falar, mas é uma criança que foi nascida no interior de Codó, né? Lá na zona rural, vim para a cidade, família carente, passei por muita dificuldade. Meus pais sempre tiveram
o cuidado de não me deixar faltar na escola, então eu estudei, mas tive muita responsabilidade muito cedo, né? Por conta do trabalho dos meus pais, eu tinha que ficar em casa, então eu tive uma infância, não muita infância, vamos dizer assim, porque eu não brinquei muito, eu era muito retraída, assim, não acho que pulei um pouco as fases de infância, porque cedo eu tive muitas responsabilidades. Mas isso me serviu muito, né? Não culpo meus pais por isso, porque eles fizeram o melhor que eles puderam fazer por mim. Então eu só tenho gratidão a eles por tudo que fizeram na minha vida. Mas falando de minhas filhas, a infância delas foram diferentes, né? Porque eu quis dar às minhas filhas tudo que eu não tive. Então, tudo que eu pude fazer por elas, o que eu não pude ter, eu fiz e faço até hoje, né? Graças a Deus, hoje estão crescidas, já estão na faculdade, já têm uma formada. São meninas maravilhosas e eu estou muito feliz por isso. A formação? A Débora é psicóloga, Graciela faz direito e Gabriela faz estética. Eu sempre digo, né, a psicóloga não pode cuidar da mãe porque a psicóloga não cuida da família, né? Mas uma que faz estética pode cuidar da mãe. Já pode ajudar, né? Pode administrar, né? Então, pode ajudar na parte jurídica, né? Enfim, é o que eu tá sou. Bem né? amparada, né? Assim espero. Aqui você fala, não me vejo fazendo outra coisa, falando da profissão, do amor. Por que você não se vê fazendo outra coisa? Porque eu acho que a fotografia, ela vive em mim, é interna, assim, uma coisa muito íntima minha, que tudo que eu faço eu já penso em fotografia. Gente, eu tô andando na rua, eu vejo as coisas assim, nossa, eu já penso em fotografia, sabe? Eu gosto muito mesmo. Quando eu estou, às vezes eu estou num evento, eu estou bem cansada, sabe? Muito cansada mesmo. Mas eu fico fotografando ali e eu nem sinto aquele cansaço. Mas quando eu paro, aí eu, pronto, morri, tô morta de cansada. Mas assim, quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente ama fazer, tudo que a gente sente, tipo cansaço, ele nem aparece, ele vai aparecer depois, né? Um exemplo. Porque às vezes eu vejo a minha equipe, meus colegas estão ali morrendo de cansado e eu também ali mais firme e forte, fotografando formaturas, subindo, descendo sem parar e fazendo aquilo que eu gosto. Então o cansaço ele adormece ali, só quando eu paro mesmo de fazer todo o meu trabalho, todos os meus registros é que eu vou descansar. Mas eu amo a fotografia, amo. E cada dia que passa eu sinto mais vontade de continuar nessa vida. Eu fiz um treinamento agora com um empreendedor e ele disse, Cláudia, você tem que deixar de ser fotógrafo. Eu disse, não posso. Não me vejo não sendo fotógrafo, mas as coisas estão crescendo, vai chegar um dia que você não vai poder mais fotografar. Eu disse, não, eu não posso. Vou continuar sendo empreendedora, mas a minha câmera vai sempre estar comigo. Eu vou sempre continuar na fotografia. Não tem como me tirar de fotografia, não. É a minha vida. Você fala, Cláudia, da fotografia e a sua formação é pedagogia. Como foi essa questão da escolha do curso? Por que você fez pedagogia? Já havia essa oportunidade de fotografia? Como é que foi essa questão da tua formação em pedagogia? A pedagogia, ela veio para mim por uma falta de opção na época, eu vou dizer assim, né? Porque aqui em Codó não tinha nem faculdades ainda, então eu me formei numa faculdade que funcionava aos domingos, sábado e domingo, que vinha para Codó, foi a UFA. E eu decidi fazer um curso superior, porque eu tinha terminado, aqui em Codó não tinha faculdade, eu não podia viajar, porque eu já estava casada, já tinha filho, mas eu queria estudar. Então o curso que veio para cá na época foi pedagogia. Então eu comecei a estudar pedagogia. E assim que eu comecei, eu recebi um convite para trabalhar na educação infantil. Como eu me identificava com crianças, eu aceitei. E daí eu fui professora por 8 anos. Trabalhei na educação por 8 anos. E eu gostava muito. As técnicas de alfabetizar, eu trabalhava com curso infantil. Então as técnicas de alfabetizar, eu não aprendi até hoje. Se me colocarem numa sala de aula, eu consigo alfabetizar muito bem.
Muitas pessoas me conhecem como professora da época, né? E elas sabem bem como eu executei o trabalho na época de professora. E também me serviu na fotografia. A pedagogia me serviu na fotografia porque eu trabalho muito com a educação infantil. Eu fotografo muitas crianças, então eu sei como lidar em uma turma, eu sei como me comportar mediante várias crianças. Então, eu acredito que a minha formação de pedagoga me serviu muito por isso. Por essa experiência de estar em sala de aula, me ajuda a também trabalhar com criança na fotografia em sala de aula. Baita empreendedora. A Cláudia falou aí da infância, das filhas, da formação, do amor pela fotografia. Nós conhecemos um pouquinho mais dela, mas você pode conhecer, já seguir nas redes sociais. Vou deixar aqui ela para finalizar, deixar os contatos, os serviços, se você quiser contratar a Cláudia Canuto. Nós queremos agradecer, Cláudia, imensamente por ter aceito o nosso convite. O último episódio da nossa temporada, o 10º episódio, nós estamos gravando, pessoal, aqui no estúdio da Cláudia. Trouxemos o podcast para cá, para finalizar esse momento mágico e único que nós vivemos nesse projeto tão lindo que foi o Pode Me Contar. Encerramos esse ciclo na certeza que fizemos um trabalho brilhante, falando de codoenses para codoenses, conhecendo as histórias incríveis e Pode Me Contar, no nosso 10º episódio. Muito, muito obrigada, Cláudia, por aceitar o convite e por contar a sua história aqui no Pode Me Contar. Nossa, eu que agradeço, né? Estou aqui muito feliz por esse momento, né? Um pouco nervosa. Falar da gente não é muito fácil, né? Mas estamos aqui para mostrar o nosso melhor, né? Então eu fico muito feliz por ver o convite. E quero agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. Também falar um pouco do nosso Instagram, quem quiser seguir, quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho da Cláudia Canuto. Eu esqueci até de falar, né, que o nome agora é Ateliê da Fotografia, né, que é um novo nome, Ateliê da Fotografia Cláudia Canuto. E o nosso Instagram é o meu nome mesmo, Cláudia Canuto _fotos. Lá você vai poder conhecer um pouco mais, né, da vida da Cláudia, dos trabalhos, enfim. É só gratidão por este momento e um abraço a todos. Muito obrigada pela audiência de todos. Eu sempre finalizo que nós voltamos, se assim o Senhor permitir. E aqui encerramos mais uma temporada, ou melhor, finalizamos a 2ª temporada do projeto Pode Me Contar. Muito obrigada a todos. E esse episódio, assista completo no TV Me Conta. E aqui você acompanha no Me Conta com Ieda Martins. Tchau, tchau. Tchau, tchau.